quero compartilhar um recado de Deus com você. Eu quero falar com você que está me ouvindo aí do outro lado, que talvez está sentindo enorme dificuldade de recomeçar a caminhada com Deus. Está sentindo enorme dificuldade de se reconciliar, de voltar a congregar na casa de Deus, na igreja, de voltar a ser aquela pessoa que você era antes, querido. Por isso que o tema é avivamento que estamos vivendo esse mês de agosto. Você que já diz assim, não, pastor, um dia eu já fui uma pessoa assim, avivado. Um dia eu já fui uma pessoa que eu orava. Um dia eu já fui uma pessoa que eu até orava em línguas, né? Era batizado pelo Espírito Santo. Eu já fui uma pessoa que já fiz a obra de Deus. Já orei por outras pessoas. Já aconselhei outras pessoas. Pastoreei, até mesmo pastoreou. Eu já, pastor, coloquei a mão na cabeça de pessoas e expulsei demônios. Já curei enfermos. Olha, eu lembro da época que Deus me usava e como me usava. Me usava para louvar. Talvez eu estou falando hoje aqui para uma pessoa que era do altar, que era um levita da casa de Deus, um missionário ou uma missionária. Uma pessoa que, ainda que não tivesse cargos na igreja, nem funções, mas era um membro fiel da casa de Deus. Ouvia a palavra do Senhor, estava andando na linha com Deus, e é uma pessoa temente a Deus. Estou falando com pessoas aqui que eu sei que são pessoas tementes a Deus. Só que hoje, pastor, a minha situação hoje não está fácil. Eu caí em pecados, eu caí em vícios, caí no pecado, seja da bebida, seja da prostituição, ou uma iniquidade, um pecado que me envergonha muito, seja o de fumar, ou seja, enfim. E você hoje se encontra nessa situação, na situação de que não consegue voltar mais. Eu estou falando com pessoas que estão nessa situação, me ouvindo aqui pelo programa de rádio e aqui no YouTube. Pessoas que estão nessa situação hoje e querem voltar, até querem voltar lá no fundo do coração, até sabem que precisam voltar. Sabem, no fundo do coração, pelo tempo que passou, ouvindo a palavra do Evangelho, e eu sei que cada palavra que você ouviu, cada culto que você assistiu, cada palavra que você ouviu do pastor no altar pregando, eu tenho certeza que ainda hoje permanecem no seu coração a lembrança. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus é algo poderoso, é uma semente que foi colocada na sua alma. E você não consegue se esquecer. Não, você não consegue se esquecer disso. Mas talvez você tenta voltar, mas não consegue. E muitas pessoas, interessante, que eu como pastor atendo algumas pessoas que estão nessa situação de não conseguir voltar porque está preso em ainda um pecado que domina. E eu, atendendo essas pessoas, eu pude perceber qual é o maior vilão, qual é a maior arma, estratégia que o inimigo usa para poder essa pessoa continuar presa no mundão. Numa vida de festa, de farras, numa vida de bebedeira, numa vida que é só ilusão. Que é só ilusão, porque a pessoa sai, bebe, se prostitui, vai para as festas, entre aspas, né? Curte aquela música imoral, indecente, aquela música do mundão, né? Fica com um, fica com outro, usa certas coisas, fuma e faz aí, vai do inferno para dentro no mundo. Mas o que acontece? O vazio continua na alma dessa pessoa. Quero que você entenda isso.
quando o momento da farra e da festa acaba. O vazio continua na sua alma. O vazio continua no seu coração. Você não consegue ter paz. Não tem como um ser humano que já foi iluminado pelo Evangelho de Cristo, não tem como esta pessoa viver no pecado e viver em paz. Não tem como. Novos convertidos, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ainda lá que se diga, né? Que consiga estar na prática do erro e do pecado e achar normal e tá tudo certo. Mas pessoas que já foram cristãos verdadeiros, filhos e filhas de Deus, e que se desviaram por alguma causa ou razão ou motivo, ou decepção da igreja, ou decepção do ministério, ou decepção de uma pessoa, enfim, não importa a causa, de alguma forma, tiraram os olhos de Jesus. Essa pessoa não consegue pecar e ser feliz. Eu quero falar com você. Você não consegue pecar e ser feliz. Você não consegue pecar e ter paz. Não tem como. Porque isso deixa um vazio dentro da sua alma. Você sabe o caminho certo. Você sabe que Deus tem um propósito grande na sua vida. Você sabe que Jesus está perto de voltar. E que você não pode de maneira nenhuma, quando ele voltar, você está na vida que você está. Você sabe, isso fica na tua alma, essas lembranças do Evangelho ficam na tua alma. E eu conversando com certas pessoas, que eu pastoreio e acompanho, que estão nessa situação, e todas elas dizem o seguinte: pastor, é porque assim, eu não me sinto pronto ou pronta para voltar. Eu não me sinto pronto, preparado para voltar. E eles dizem assim: pastor, eu já voltei algumas vezes. Não é a primeira vez que eu caio nesse pecado. Nem é a primeira vez que, entre aspas, eu deixo de ir para a igreja ou me desvio. Não é a primeira vez. Eu já tentei voltar. Aí é que é pior. Eu já tentei voltar, mas aí eu não resisti a uma tentação, eu não resisti a um medo, a um pecado, à carência emocional, ou ao medo de estar sozinho, de estar solteiro, de não ter ninguém ao meu lado no final do dia. Eu não resisti, e aí eu caí de novo, pequei de novo. E depois, passou um tempo, aconteceu algo extraordinário, veio um profeta e chegou e apontou o dedo para mim e disse: volta, que senão tu morre. Volta, senão tu vai papocar. Aí eu voltei, pastor, eu voltei para Cristo e eu disse: agora eu volto com tudo. Mas aí eu voltei, passei uma temporada e fui, mas não consegui de novo. E aí caí, pequei de novo e voltei para o mundão de novo. E quem sabe eu estou falando com pessoas que já viveram essa situação. Ou estão vivendo. Que já saiu e voltou umas 4, 5, 6, 7 vezes. Mas volta, passa um tempo e sai. E eu confesso para você que quanto mais vezes você sai e depois volta da presença de Deus, você fica com a mente mais cauterizada. Isso é um fato. O pior nisso tudo é que o inimigo, ele vem com as setas, os dardios inflamados. E ele vem para dizer mais ou menos assim: tá vendo como nunca vai dar certo? Tá vendo como tu não consegue ser crente? Tu não consegue ser uma mulher de Deus? Tu não consegue ser um homem de Deus? Tá vendo aí, ó? Você não consegue parar de beber. E o diabo vem com as mentiras dele. Você não consegue parar de beber. Você não consegue deixar as festas e as farras. Você não consegue deixar de fumar. Você não consegue. Quando na verdade, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas estão presas em bebida alcoólica ou cigarro. Às vezes é mais um problema emocional, uma dependência emocional. Às vezes é mais um problema de ansiedade que a pessoa não sabe tratar. Mas o inimigo vem para acusar. Ele não quer saber dos seus problemas emocionais. Ele vem para lhe acusar. Para lhe acusar. E a maioria das pessoas que eu encontro nessa situação dizem assim: pastor, eu não estou pronto para voltar. Eu não estou pronto para recomeçar. Por quê, pastor? Se
E se eu cair de novo? E se eu pecar de novo? Eu não quero decepcionar a Deus de novo. Pessoas que dizem, eu não quero decepcionar a Deus de novo. E dizem para mim, pastor, mas é porque quando eu caio e peco, eu sinto uma tristeza muito grande na minha alma, porque eu sei que eu fiz algo que desagradou a Deus. Eu não consegui me controlar em um certo tipo de erro, de pecado. E eu sei que isso desagradou demais a Deus. E eu sinto essa dor como se eu tivesse desagradado a Deus. Como se eu tivesse decepcionado Deus. Então eu saio, eu prefiro sair mesmo. Eu prefiro ser verdadeiro. Tem pessoas que até falam assim. Eu prefiro ser verdadeiro e honesto comigo mesmo e com Deus. Querido, quem sabe a verdade a respeito de você não é você. Não é o seu coração. A Bíblia diz que não há nada mais corrupto no ser humano do que o seu coração. O coração é falho, é enganoso. Quem sabe a verdade sobre você é o teu Pai. A Bíblia diz em Atos capítulo 15, conhecidas são para Deus, desde a fundação do mundo, todas as suas obras. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 4, antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu, te nomeou, te predestinou para ser santo. A palavra santo é separado para Ele. Separado para Ele. Está escrito. Então quem sabe quem é você, querido? É o teu Pai. É o teu Criador. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Você que diz assim, eu sinto que eu vou desagradar a Deus, pastor. Eu tenho medo de voltar. Eu tenho medo de recomeçar e cair lá na frente e decepcionar a Deus de novo. Por isso que eu não volto. Querido, você está decepcionando a Deus não é na sua tentativa de estar de pé. Você decepciona, a pessoa decepciona a Deus, né? Eu vou usar essa expressão, né? Entristece a Deus, não é por você tentar se levantar. Não é quando você tenta se reerguer, não. Quando você tenta se reerguer, Deus fica feliz. Deus fica feliz porque vê que você está tentando e quer estar de pé. E quer estar na presença dele. E está se esforçando para isso. Uma pessoa, usando essa expressão de entristecer a Deus, seria essa pessoa que já desistiu de tudo. Já desistiu da vida dela, porque sua vida é um propósito de Deus. Sua vida é uma visão de Deus. É uma ideia de Deus a sua vida. Ele tem algo para você nessa terra. Então, quando você desiste disso, aí sim eu posso dizer que uma pessoa frustra os planos de Deus. Quando desiste de lutar. Quando desiste da própria vida, quando para de acreditar não só em Deus, mas quando para de acreditar também em si mesmo. Quando para de acreditar em si mesmo. O reino de Deus está perdendo com você no mundão. Vou repetir, você tem dons, você tem talento. Os dons de Deus são irrevogáveis. A unção que Ele colocou na sua vida é irrevogável. A unção que Ele te concedeu é irrevogável. E eu quero que você entenda que você estando no mundão perdido, você está perdido, criatura. Você estando no mundão perdido como você está. Enficado nesse pecado que te domina. Eu quero que você entenda que com isso o reino de Deus está perdendo. Está perdendo porque um dos seus soldados estão caídos. Então a torcida de Deus, a torcida do Espírito Santo, não é que você vive uma vida de solidão, não é que você vive uma vida de acusação. A torcida de Deus é que você se levante o mais rápido, porque Ele quer te usar. Ele quer te lavar de novo, Ele quer te usar de novo, Ele quer ser com você novamente. Ele quer te usar para grandes coisas. A Bíblia Sagrada diz, a Bíblia Sagrada fala que quando o filho pródigo volta, ele pegou ali a herança antes da hora, pediu ao pai a herança. Então ele levou, ele saiu, deu uma volta no mundão, gastou absolutamente o dinheiro que ele tinha. Farriou com o dinheiro que ele tinha. Se esqueceu
do pai, se esqueceu de Deus. Mas a Bíblia diz que ele chegou no fundo do poço. Ele foi parar no meio dos porcos. E ele se lembrou do pai e ele disse, olha, eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir para ele para pelo menos me receber como um dos seus servos. A Bíblia diz que ele volta. A Bíblia Sagrada diz que ele volta. E quando ele volta, talvez ele esperava uma reação do pai mais dura. Talvez ele esperasse que o pai estivesse ali com um cinturão na mão. Talvez ele esperasse que o pai nem lhe recebesse. Por isso que ele foi com a proposta e a ideia de pelo menos tentar ser um servo, um escravo. E talvez ele foi imaginando no caminho como o pai ia recebê-lo. Porque ele sabia que tinha causado dor no coração do pai. Ele sabia que tinha entristecido o pai. Ele sabia que tinha decepcionado o seu pai. Mas a Bíblia fala, querido, que o pai, quando viu à distância, o pai viu ele de longe vindo. O pai não esperou nem ele chegar em casa. A Bíblia diz que o pai correu e o abraçou. Deus tem pressa em te salvar. Deus tem pressa que você volte para o caminho dele. A Bíblia diz que o pai correu, o abraçou, e a Bíblia Sagrada diz que o pai disse a ele, meu filho voltou. Ele disse, pai, me receba como um dos seus servos. O pai pegou, chamou um dos seus servos e disse, traga roupas novas para ele, traga uma nova capa, sandálias e põe um anel em seu dedo. Aleluia. O que significa o anel em seu dedo? Autoridade. Autoridade. Você está pensando que vai vir para ser escravo aqui comigo? Não, meu filho. Você não é escravo. Você é filho. Filho tem autoridade. O filho pode falar em nome do pai. O filho pode representar o nome do pai. O filho sabe o que o pai pensa. O filho sabe qual é a ideia e o plano do pai. O filho tem intimidade. O filho pode requerer coisas do pai. Um servo, não. Põe um anel no dedo dele. Ele voltou a ser meu filho. Ele voltou a ter autoridade. Vamos fazer uma festa, um banquete para ele aqui. Ele estava perdido, mas foi achado, foi encontrado. Aleluia. A Bíblia diz em Jó, capítulo 22, verso 21. Portanto, reconcilie-se com Deus. Viva em paz com ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Reconcilie-se com Deus. Viva em paz com ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Pastor, mas ainda não consigo confiar em mim. Que bom, porque isso vai te levar a orar mais. Se você confiar em você, se você se achar o super crente, o super santo, é aí quando você está mais vulnerável a cair em qualquer pecado. Não, meu querido. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é assim. Mas quando você diz, pai, eu não confio em mim mesmo. Olha, eu sou tentado ainda em muitos pecados. Eu sou tentado a vacilar, a cair com o Senhor. E agora? Você vai recorrer à oração, você vai recorrer à dependência. A dependência de Deus. A dependência do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que tem o poder de lhe capacitar, lhe fortalecer e lhe preparar para que você vença os maiores desafios, as maiores lutas, as maiores batalhas, as maiores provações. Só o Espírito Santo te dá o domínio próprio. Só o Espírito Santo faz você conseguir se controlar a tua carne. Por isso que a Bíblia Sagrada diz o andar no Espírito e o andar na carne. E a Bíblia diz que aquele que se inclina para as coisas do Espírito terá vida e paz, mas a inclinação para a carne é morte. Escrito no livro de Romanos. Então, querido, você que está me ouvindo nesta manhã, você que está me ouvindo nessa rádio, nesse YouTube, não perca mais o seu tempo. Essa vida de festa, de farras, essas falsas amizades não é para você. Essa influência não é para você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, corrias bem, mas quem vos persuadiu?
corries bem, você estava na caminhada da fé, querido. Mas quem vos persuadiu para que você não viva a verdade? Quem vos persuadiu? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou de Jesus Cristo para você nesta manhã. Pastor, eu saí da igreja, foi uma decepção que eu tive lá na igreja, no ministério. Resolva isso dentro do seu coração. E se foi algo muito profundo no seu coração que você não consegue mais voltar para aquela igreja, para aquela comunidade, procure outra. Mas não deixe o caminho de Cristo. Não deixe o caminho do Evangelho. Não deixe, querido. Pastor, estou com vergonha. Se eu sair, cair e me desviar de novo, como é que eu vou ficar com Deus? Você não tem que pensar nisso. Escute o que eu vou falar. Você não tem que estar preocupado se futuramente você vai cair no pecado ou não. Você nem sabe, nem aconteceu ainda o futuro. Você não tem que estar com aquela ansiedade ou aquela expectativa já mais ou menos assim. Não, mas aí vamos lá, eu volto, eu vou me reconciliar, mas aí se amanhã eu pecar de novo? Se amanhã eu fizer uma coisa de errado de novo? Ixi, aí eu vou ficar me sentindo mal. Aí vou ter aquela dor, aí vou decepcionar Deus de novo. Então, pastor, para não decepcionar Deus, pronto, eu já vou viver isso aqui mesmo e pronto. Não pense isso. Isso é tudo que o diabo quer para lhe dominar e lhe escravizar. Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Você não tem que estar pensando no pecado que você vai cometer final de semana, no pecado que você vai cometer na outra semana, no pecado que você vai cometer daqui a um mês. Você não tem que estar pensando nisso, querido. Você tem que viver a cada dia. Viva uma vida com Deus hoje. Pronto. Faça a sua parte hoje. Ore hoje. Leia a Bíblia hoje. Louve a Deus hoje. Adore a Deus hoje. E amanhã? Ore amanhã. Repete o processo amanhã. O que faz uma pessoa cair não é que a tentação é muito grande ou o pecado é muito grande, é incontrolável. Não. O que faz uma pessoa cair em qualquer pecado, o que começa, a chave, o ponto principal é a frieza espiritual, querido. Ninguém estando cheio do Espírito Santo, ninguém estando fervoroso na oração, cai em pecado. Cai em vícios, ou volta a ser a velha criatura. Não. O que começa, tudo começa na frieza espiritual. Tudo começa na frieza quando você para de orar. Quando você deixa de ler a Bíblia, quando você diminui as frequências que você ia para a igreja, ou diminui, ou então já não vai mais para nenhum culto. Quando você deixa os cargos, as obras que Deus tinha confiado na sua mão. É assim que qualquer pessoa começa a cair. É desse jeito. E principalmente quando para de orar. Quando para a vida de oração. É o ponto principal. A pessoa para de orar, começa a cair no pecado. Aí a pessoa diz assim, não vou mais orar porque não adianta, porque eu vou cair no pecado, aí eu não vou mais orar. Aí continua sem orar e continua sem forças para resistir à tentação. Aí fica esse ciclo. Quebra isso hoje agora. Deixa de estar preocupado. Próxima semana, daqui a um mês, no final de semana, com as amizades. Pastor, o que é que eu faço com as amizades, querido? É melhor as amizades que te levam para pecar, passa a tesoura nelas, corta. Corta. Bem-aventurado o homem, Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se inclina para ouvir o conselho dos ímpios. A Bíblia Sagrada diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro. No tempo certo dará o seu fruto. E tudo que essa pessoa fizer será bem sucedido. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, corta, cancela essas amizades aí. Cancela. Porque, com todo respeito, estão te levando para o inferno. Estão te levando para o inferno. Estão te distanciando de Deus. E se essa pessoa é sua amiga ou seu amigo de verdade, chame ele ou ela para ir para a igreja com você. E você vai ver se eles são dispostos a estar com você lá ou não. Chame para ir para o culto com você.
Diga e passe para eles a sua nova decisão, a sua nova escolha de vida, o seu novo estilo de vida. Passe para eles como é que tem que ser. Se eles não acreditarem em você, se eles começarem a te zombar, se eles começarem a não confiar que você pode mudar e dizer, tu vai ser crente? Tu vai voltar para a igreja? Eu te conheço, rapaz, tu é um bebarrão. Eu te conheço, tu é cheio da cachaça, tu gosta de cana. Eu te conheço, tu gosta das festas, tu gosta de ficar com um e com o outro. E aí, negócio de ir para a igreja? Eu não acredito nisso, não. Esse é o sinal mais claro, que essa amizade é tóxica. Que essa amizade não confia, não é para você. Essa amizade não vai te levar para lugar nenhum, vai te destruir. Acaba com isso. Se for aquela pessoa que diz assim, que é raro, mas se for aquela pessoa que disser assim para você, amiga, pois olha, pois eu lhe apoio, viu? Pois vá para a igreja, é o certo mesmo. Até eu também tenho que ir para a igreja, mulher. É verdade, eu também estou precisando de Deus na minha vida, mulher. Olha, pois tá aí uma decisão boa que você vai tomar, voltar para a igreja. Cara, é mesmo, tu vai voltar? Pois tá certo. A gente tem que procurar o que é certo mesmo para nós, né? Se não tá lhe fazendo bem, porra, eu lhe apoio, meu amigo. Pois volta para a igreja, é o certo. Ore por mim, viu? Para mim vou conseguir voltar também, porque não é fácil não. Pronto. Esses aí são amigos verdadeiros, que lhe apoia e quer ver você bem, quer ver você para cima. Se não for, corta, cancela. E faz a tua parte a cada dia. Faz tua parte hoje, faz tua parte amanhã, faz tua parte quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. E pode ter certeza, querido, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Você vai voltar a estar cheio do Espírito Santo. Você vai voltar a estar bem com Deus. Você vai voltar para a presença, a sentir a presença de Deus. Você vai voltar a chorar na presença de Deus. Você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Você vai voltar a ter paz no teu coração, a ter paz na tua mente. Você vai voltar, uma coisa que você tanto está precisando é ter paz. Você vai voltar a ter paz, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter alegria de novo com Deus, com o Espírito Santo. As lutas ainda vai ter. Provações ainda vão acontecer, mas você não vai estar só. Deus vai estar do seu lado. Deus vai lhe ajudar a superar. Deus vai lhe ajudar a atravessar essas dificuldades. Deus vai ser a tua força, a tua sombra à direita, a destra da justiça. Deus vai ser o teu sol. Deus vai ser a tua proteção. Deus vai ser o teu escudo. Deus vai ser aquele que vai te revestir. Os seus anjos vão estar acampados ao teu redor para que você não tropece em pedra alguma. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E tome essa decisão hoje, em nome de Jesus.